Como o meu cônjuge não consegue ver que é loucura tudo isso que ele está fazendo, como que ele não consegue perceber a dor que está causando, como que ele não tem a sensibilidade de saber que está machucando outras pessoas, não somente a nós, mas também aos filhos e tantas outras pessoas envolvidas. Como? E essa pergunta, ela ecoa, né, nas nossas mentes aí, porque a gente não consegue compreender uma determinada coisa. Embora a gente compreenda que o casamento é indissolúvel, que o casamento somente a morte encerra, que somente depois que o cônjuge morre, é aí que você pode, então, encontrar uma outra pessoa. Como é que as outras pessoas não conseguem ver isso? Como é que elas não conseguem enxergar isso e como é que elas vivem do jeito que querem aí? Isso é o que falta nós entendemos. Já entendemos que casamento é o primeiro. E somente após a morte do cônjuge é que você pode encontrar uma outra pessoa. Mas nós não entendemos por que só nós conseguimos ver isso. Por que só nós conseguimos compreender isso? Por que o marido que está vivendo tudo isso, está vivendo lá no pecado, por que a esposa que vive o adultério, por que eles não conseguem perceber tudo isso? Por que na mente deles isso não está claro, límpido, transparente? E não somente eles, porque é que tantas e tantas pessoas não conseguem ver isso. A questão é que a Bíblia diz que há diferença entre homens naturais, homens espirituais e homens carnais. O homem natural é aquele que vive ainda a prática do pecado, ele não nasceu de novo. Ele não nasceu de novo e, portanto, não consegue discernir espiritualmente. Porque essas questões são questões que você tem o conhecimento e o entendimento não apenas pela leitura, mas, além da leitura, é o Espírito Santo que vai te trazer o entendimento daquilo que está escrito. Lembre-se, a letra é morta. É o Espírito quem dá vida. É o Espírito quem vivifica. O que faz da Bíblia ser o nosso livro sagrado não são as letrinhas ali impressas. Não. O que faz dela ser um livro sagrado é a unção do Espírito Santo quando entendemos aquilo que está escrito ali. Quando compreendemos aquilo ali. Aí ela se torna viva e eficaz na nossa vida. Portanto, meus amados, o homem natural, ele não nasceu de novo, ele não tem a capacidade espiritual de entender o que ali está escrito. E, portanto, ele vai desprezar esse conhecimento. Vai desprezar conhecer, ou se já o conhece, vai desprezar como verdadeiro, como santo, como correto, como moral. Ele vai desprezar, porque ele vai ter aquilo ali como loucura, uma aberração. É isso que ele vai compreender do que está escrito ali. Ele vai compreender que é uma loucura, vai lhe parecer loucura. Quando alguém disser para ele, não, você não pode casar de novo, você já é casado lá com aquela mulher, lá com a fulana, você já é casada com aquele homem lá que você deixou, eles vão dizer, não, mas que loucura, que insanidade que você está falando, isso é coisa da lei, isso aí é baboseira. Mas a verdade é que é natural isso. É natural que lhes pareça loucura, é natural que eles enxerguem isso como se fosse uma loucura, uma insanidade, que a gente esteja precisando de tratamento psicológico, psiquiátrico, internação, terapia de choque, seja lá mais o quê. É natural que eles enxerguem isso, porque falta o nascer de novo. Falta um novo nascimento. Enquanto isso não acontecer na vida deles, eles estarão envoltos na natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa cega o entendimento deles. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura aos seus olhos. E eles não podem, não é que eles não querem. A Bíblia deixa bem claro, eles não podem entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente.
Agora, o homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É isso que faz a diferença. É por isso que nós enxergamos o que a maioria acha uma aberração, o que a maioria acha uma loucura. Nós conseguimos ver. Por que nós conseguimos ver? Porque nós temos a mente de Cristo. Porque nós passamos da mentalidade natural do homem médio, comum, para a mentalidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós conseguimos compreender que casamento é indissolúvel, que casamento é até que a morte separe, que somente depois que o cônjuge morrer você pode casar de novo. Fora isso, não tem jeito, não tem possibilidade. É por isso que nós conseguimos ver, e o marido, a esposa e qualquer outra pessoa que pense diferente disso não consegue perceber, porque eles vivem a naturalidade das coisas, não tiveram um novo nascimento. E aí nós falamos sobre duas categorias. Aquele homem natural que não teve o novo nascimento e também o homem espiritual. O natural não consegue entender porque não experimentou do Espírito Santo de Deus e, portanto, não consegue compreender estas coisas. E falamos do homem espiritual, aquele que consegue compreender tudo bem mesmo, corretamente. Mas ainda falta falar sobre o homem carnal. O homem carnal é aquele homem, sim, é aquele homem que, apesar de já ter passado pelo novo nascimento, apesar de já ter sido feito novas todas as coisas na vida dele, ele cedeu ao pecado. E novamente, como lá no começo, lá no princípio, quando ele era cego, e a Bíblia diz em Efésios 2, vivia sob o curso deste mundo, agora ele cedeu à carnalidade. Ele volta à essência do homem natural, apesar de já ter passado pelo novo nascimento. Apesar. Ele cede às paixões, ele cede à concupiscência da carne e ele vai viver de novo a loucura. E vai achar que a loucura é sábia e vai achar a sabedoria louca. Ele vai mudar a ordem das coisas. É exatamente neste nível que inúmeras pessoas que estão dentro das igrejas, que experimentam coisas grandiosas com Deus, estão vivendo. Percebam, olhem para as suas atitudes, olhem para aquilo que elas têm vivido nas suas vidas. Percebam que pregam, mas muitas vezes não vivem o que pregam, tentam ajustar a palavra do Senhor à sua conduta. Foram sim, nascidos de novo, mas voltaram à carnalidade. Na briga entre a carne e o espírito, deixaram que a carne ganhasse. E, portanto, estão vivendo lá de volta, no início, o homem natural. Muitos pregadores da palavra do Senhor estão vivendo exatamente aí, estão parados, inertes neste ponto. Apesar de já terem vivenciado algo muito grande com Deus, cederam à sua paixão, à sua carnalidade. Não têm firmeza nas suas palavras, não têm firmeza nas suas convicções, agem displicentemente, erram, não como aquele que vê o buraco e caiu porque tropeçou numa pedra, não, mas aquele que se lança. Eu sei que tem um buraco ali, mas lá dentro daquele buraco tem algo que eu quero tanto, então não tem problema eu cair. Depois eu estendo a mão e alguém me tira dali, Jesus me limpa, me liberta, me salva. É aquele que está contando com a graça para pecar, para fazer a coisa errada. Estes vão perverter mesmo o que diz a palavra do Senhor. Estes vão perverter porque eles precisam, eles querem, eles desejam se beneficiar das coisas. E aí, para um alívio de consciência, para manterem ali números,
status, talvez até receita, eles vão perverter sim. Vão perverter sim. E falarão aquilo que a boca está cheia. A boca falará aquilo que o coração está cheio. Mas a verdade não passam de homens carnais, mulheres carnais, tanto os que pregam e aqueles que vivem segundo o curso deste mundo. E, gente, a gente é prova disso. A Bíblia diz que antes nós também éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Nós éramos. Até que, pela graça de Deus, o Espírito Santo entrou nas nossas vidas. Tivemos o nosso coração transformado. Tirou-se aquele coração de pedra, colocou um coração de carne. O Espírito Santo entrou dentro de nós. E aí nós conseguimos discernir bem todas as coisas. Nós conseguimos discernir bem, porque somos espirituais. Não somos perfeitos. Não somos perfeitos. E que pese isso em nós, que nós busquemos a perfeição todos os dias. Não como alguém que já diga, tenho alcançado. Mas como o apóstolo Paulo mesmo disse, corro todos os dias rumo ao alvo. Corro todos os dias. Isso nós precisamos fazer. E precisamos orar firmemente para que os maridos, as esposas, homens e mulheres que estão pregando por aí, possam encontrar o Senhor Jesus e possam ter as suas mentes transformadas pelo poder de Deus, possam receber de Deus o Espírito Santo, que lhes dará entendimento daquilo que leram, daquilo que ouviram, daquilo que foi pregado para eles, e se não foi pregado ainda, se eles ainda não conheceram, Deus os fará conhecer pela honra e glória do nosso Deus. Agora, o que você não pode fazer é achar que, porque eles ainda não enxergam como você vê, como você enxerga, porque para nós parece tão óbvio, para nós parece tão cristalino, só que para eles não. Para eles, tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está dizendo e tudo isso que a gente está vivendo, para eles é loucura. É loucura estarmos sozinhos. O certo mesmo é a gente largar a mão de tudo, sair por aí, encontrar uma outra pessoa, engravidar uma outra pessoa ou engravidar de outra pessoa. Para eles, este é o certo. Para nós, não. Para nós, o que eles vivem, sim, é loucura. Mas eles olham o contrário. Eles olham para nós e dizem, bobo, boba, jovem, bonita, perdendo tempo, a vida passando e você aí. Porque eles vivem pela natureza, pelo natural. Nós vivemos pelo sobrenatural, pelo espiritual. E aí é muito fácil. Aí é muito fácil olhar para as coisas e dizer, olha, não é bem assim o que o texto bíblico está dizendo. Claro, suas mentes estão olhando o natural. E olhando o natural, você nunca vai compreender o espiritual. Porque o espiritual só se discerne espiritualmente. E se você não for espiritual, se você não morrer de novo, se você não nascer de novo, você não vai entender. Ah, pastor, mas eu já nasci de novo lá atrás, mas você deu vazão à carnalidade, então precisa morrer de novo, a sua carne precisa morrer de novo para nascer espiritual. Novo nascimento precisa ser experimentado e vivenciado todos os dias. Nós precisamos sufocar a nossa carnalidade, porque se nós assim não fizermos, nós jamais poderemos entender espiritualmente. Por isso que o seu marido, que a sua esposa não entendem, não veem com a clareza que nós vemos, porque eles vivem o natural. Seja o natural de nunca ter vivenciado ali um novo nascimento, seja aquele que já experimentou, mas que deixou a carne tomar conta. Ore para que ele se converta. Ore para que ela se converta. Sejam os nossos cônjuges, sejam aqueles que estão pregando conforme a natureza carnal. Que Deus abençoe a todos.